Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos sobre os textos que são propostos pela Igreja na Liturgia da Palavra Dominical. Então, hoje nós vamos refletir sobre o tema A Fé que não salva. Como assim, Denis? Então vamos para o texto, vamos refletir, vamos compreender um pouco daquilo que os textos bíblicos vêm nos revelar neste domingo. O evangelho de hoje é extraído de São Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 35. É aquela pergunta clássica que Jesus faz sobre ele, ali na região de Filipe, Cesareia de Filipe, e depois dirige a mesma pergunta aos seus apóstolos. Ouçamos o que diz o texto. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então veja, Jesus faz a pergunta a respeito dele mesmo, perguntando a respeito do que o povo tem falado de Jesus. E hoje é interessante que Jesus poderia fazer esta mesma pergunta. O que dizem as igrejas a meu respeito? E muitos poderiam dizer: olha, os testemunhas de Jeová dizem que o Senhor é o arcanjo Miguel, a primeira criatura de Jeová. Ou poderíamos ouvir a resposta dos presbiterianos. Eles diriam: Tu és o Cristo, aquele que veio morrer para salvar a poucos, para salvar somente aqueles que foram predestinados antes que o mundo fosse criado, e ao mesmo tempo proferir a sentença para aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo para o inferno. Ou poderíamos ouvir dos luteranos que Jesus é aquele que salva somente pela fé. Basta crer, mesmo que nós caiamos na artimanha e na malícia daquela grande frase que foi muitas e muitas vezes alardeada por Lutero. Peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Ou nós poderíamos ouvir, com certeza, das igrejas neopentecostais, que Jesus é alguém que promove o sucesso humano neste mundo para as coisas temporais. Alguém que é bem-sucedido, alguém que ganhou carro, alguém que ganhou terra, alguém que abriu empresas. Mas assim é a resposta diversa do povo, das igrejas. Só que Jesus continua dizendo: Então ele perguntou: E vós, apóstolos, e vós, bispos da Igreja de Cristo, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, o Papa, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Messias.
Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Então, existe essa diversidade, né, esse mix de fé no mundo. E nós precisamos compreender, meus irmãos, que há aí uma grande, vamos dizer assim, uma grande necessidade de nós compreendermos que é impossível que todas as fés estejam corretas. Necessariamente, obrigatoriamente, existe uma necessidade de que um esteja certo e os demais estejam errados. Porque a pergunta foi proferida, a mesma pergunta, para a igreja, para os apóstolos e para a multidão. A multidão, de maneira aleatória, uns dizia que és João Batista. Outros, aleatoriamente, diziam que és Elias. Outros ainda que és um dos profetas. Então, existe uma resposta para cada pessoa. Existe uma resposta para cada igreja. Existe uma definição de quem é Cristo para cada igreja. Só que Cristo não pode ser João Batista. Cristo não pode ser Elias. Cristo não pode ser Jeremias. Cristo não pode ser um dos profetas. Cristo é Cristo. E tem que ser apenas um e não vários. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Essa rejeição do Cristo acontece ainda hoje. O Cristo, anunciado pela sua igreja, pela única igreja de Cristo, é rejeitado. É rejeitado por aqueles que pensam como eu falei no início. Então, abertamente é necessário dizer o que Cristo disse. Ele dizia isso abertamente, que era rejeitado por outros, que não era aquele que estava sendo dito dele e que necessitava verdadeiramente se dizer quem ele era. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Veja, Pedro, de servo, quis ser mestre. De discípulo, quis ser Senhor. De servo, quis ser Senhor. E de discípulo, quis ser mestre. E começou a contrariar Jesus. E Jesus disse o quê? Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, quando Jesus começou a revelar qual seria as ações que ele sofreria, que revelaria quem de fato ele era, Pedro rejeitou. Então, quando a igreja começar a sofrer, e já sofre, os ataques, aquilo que Jesus sofre na primeira leitura de hoje é o que a igreja sofrerá. E nós vamos ver. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Então, quando a igreja, que é corpo de Cristo e é o mesmo Cristo, começar a sofrer o que Cristo sofreu, aí
nós precisamos entender que verdadeiramente somos a igreja de Cristo. E ai daquele que quiser ir contrário àquilo que a igreja sofre. Porque assim como Pedro quis se levantar contrária e de maneira contrária àquilo que Cristo dizia que iria sofrer, Jesus o repreendeu e mandou ir para trás dele. Portanto, diz a primeira leitura de hoje a respeito de Cristo e a respeito da igreja, porque Cristo é cabeça da igreja. O Senhor abriu-me os ouvidos. A igreja precisa compreender isso. Com esta pergunta, quem é o Filho do Homem para vocês? A igreja precisa abrir os ouvidos. E não resistir e nem voltar atrás. Mas deve afirmar. Deve oferecer as suas costas para baterem nela. E deve também oferecer a sua face para arrancar a sua barba. Lógico que aqui, meus irmãos, a primeira leitura está falando de Jesus, do servo sofredor, do Messias sofredor. Mas como nós estamos falando da necessidade de confessar uma fé verdadeira, e é a fé da igreja, nós podemos fazer esta analogia de Cristo, cabeça da igreja, que sofre todos os tormentos dessa primeira leitura, mas como também a igreja, como corpo de Cristo, também sofre ao dizer que ela crê em Cristo e ao dizer que ela tem a fé única e verdadeira. Então, ela deve oferecer as suas costas para que os seus inimigos lhe batam. E deve oferecer a sua face, como Cristo que ofereceu a sua face para que arrancasse as suas barbas. A igreja deve oferecer a sua face, pois Cristo disse: se alguém te bater na face direita, oferece-lhe a esquerda. E não deve desviar o rosto dessas bofetadas, e muito menos das cusparadas. E eu tenho visto isso aqui, meus irmãos, no meu canal. Quantos e quantos irmãos, inimigos da igreja, inimigos de Cristo, entram para esbofetear o canal, para cuspir no canal. Mas esta não é a fé que salva. Mas o Senhor, Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixarei abater o ânimo. Vou conservar o meu rosto imparcial como pedra. Vou me conservar, fazendo o meu trabalho de maneira imparcial, como uma pedra. Porque sei que não serei humilhado. Eu posso até me humilhar diante do Senhor, e Ele me exaltará. Mas eu sei que o Senhor não permitirá que alguém me humilhe. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções. Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Então, meus amados irmãos, a fé que salva, a única e verdadeira fé que salva, é a fé da Igreja de Cristo, que anuncia o único e verdadeiro Cristo. Não aquele Cristo que foi anunciado muitas vezes, que basta eu crer e eu serei salvo. Isso nos confirma São Tiago na segunda leitura de hoje. Meus irmãos, que adianta alguém dizer eu creio, eu tenho fé, quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Será que uma fé estéril, será que uma fé morta, será que uma fé sem amor, sem caridade, poderia salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir
e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, mas não deram o que ele vestir, e comei à vontade, mas não deram o que ele comer, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantaria isto, meus irmãos? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só estará morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. E São Tiago, meus irmãos, dando aqui a continuidade, né, da leitura, dando continuidade da leitura de São Tiago, porque aqui a segunda leitura de hoje é concluída no versículo 18. Eu queria poder continuar um pouco aqui no versículo 19. São Tiago diz assim, tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Então veja, os demônios creem. Os demônios têm fé. Eles creem, eles têm fé, e eles têm fé e sabem e creem que existe um só Deus. Porém, essa fé dos demônios não pode salvá-los. E por que não pode salvá-los? Porque não creem que Jesus é Senhor. Não confessam que Jesus é Senhor. Não manifestam a caridade, aquela caridade que Cristo exigiu de São Pedro, o primeiro Papa. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela segunda vez e pela terceira vez. Então, os demônios creem que há um só Deus, mas não podem salvar-se. Não podem ser salvos. Por quê? Porque não manifestam a sua fé. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. E São Tiago diz, queres, porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem as obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Então veja, Deus chama Abraão e diz, Abraão, eu quero que tu me ofereça o teu filho Isaque. Abraão diz, eu creio em ti, Senhor. Mas isso eu não posso fazer. Seria uma fé estéril. Já vês que a fé concorre para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. Então, pelas obras, e aqui, meus irmãos, não são as obras da lei, porque muitas vezes as pessoas querem justificar uma fé, né? Por exemplo, como São Paulo diz, que o justo viverá da fé. Não é como Lutero diz, que o justo viverá somente da fé. Paulo diz que o justo viverá da fé. E às vezes querem opor a fala, a visão de Paulo, a visão e a fala de Tiago. Quando, na verdade, a carta de São Tiago e as cartas de São Paulo são textos inspirados por Cristo, inspirados pelo Espírito Santo, escritos por uma moção do Espírito Santo.
Então jamais a Bíblia poderia se contrariar ou se contradizer. Porém, quando São Tiago diz, já vês que a fé concorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. Então é as duas, a fé e a obra. Só que essas obras não são as obras da lei que Paulo condenava. As obras da lei numa perspectiva pelagiana, que o homem se salvaria por si só, apenas por colocar em prática alguns preceitos moralistas, alguns preceitos ali que foram deixados. São Paulo não está dizendo que o homem será justificado somente pela fé, mas ele diz por uma fé caridade, por uma fé imbuída de caridade. E é por isso que São Tiago vai dizer, e assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão creu, mas a fé de Abraão foi viva, foi salvífica, porque ele creu, mas subiu o monte. Ou seja, ele acreditou, mas ele praticou a obra de amor a Deus para oferecer o seu filho. E por isso, São Tiago diz no versículo 24, vês que o homem é justificado pelas obras, e não somente ou simplesmente pela fé. E o apóstolo Paulo, ele corrobora com essa colocação de São Tiago, porque é isso que ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Paulo fala da fé que é viva pelas obras. Porém, não é a obra pela obra, não é filantropia, mas é obras de caridade. Veja o que diz Paulo. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, o amor, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. E ele diz, ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de muitos mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, olha o que Paulo está dizendo, para aqueles que dizem que o homem é justificado somente pela fé, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada adiantaria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. E aqui Paulo não está contradizendo Tiago. Paulo não está contradizendo Tiago. Paulo está dizendo que a fé sem o amor é morta. Por isso ele diz, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanha, mas se não tivesse amor, nada adiantaria essa fé. E depois ele diz, ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada me adiantaria. Paulo está dizendo aqui, a fé não adianta nada sem amor, e as obras não adiantam nada sem amor. Por isso, as obras de caridades corporais e espirituais que a igreja nos pede fazer, nos pede para fazer, para realizar, deixa muito claro que a fé que gera a vida, a fé que salva, é a fé imbuída da caridade. Portanto, meus amados irmãos, nem São Paulo queria que o homem fosse justificado somente pela fé, porque a fé sem amor nada adiantaria. E nem São Tiago queria que o homem fosse justificado pelas obras,
somente pelas obras. Porque as obras pelas obras também não adianta muita coisa. Ou melhor, não adianta nada. E é por isso que São Tiago deixa muito claro: o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas qual obra? A obra de amor, a obra de caridade, como está na segunda leitura de hoje, que ele diz: alguém chega pedindo o que comer e pedindo o que vestir, e você alardeia a sua fé dizendo: eu vou orar por você, vá em paz, aquecei-vos e saciai-vos, sem dar nada a ele. Essa fé é estéril, não adianta. E mesmo que você dê tudo a esta pessoa, a ponto de deixar ele rico de tanto que você doou para ele, mas se você não fez isso com amor, também estas obras nada adiantaria. Então, meus irmãos, não há contradição entre Paulo e Tiago. Não há contradição entre a perspectiva de São Tiago, que diz que a fé sem obra é morta, como também não há contradição na perspectiva de Paulo, que diz que o homem vive, que o justo viverá da fé. Deus abençoe você. Que nós possamos aprender com a igreja, porque somente na igreja nós iremos conseguir descobrir quem é de fato o verdadeiro Cristo, como Jesus perguntou e Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Deus abençoe você, fica na paz e até a próxima reflexão, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe os conteúdos deste apostolado para que nós possamos alcançar o número maior de pessoas. Amém.